Olá pessoal, aqui quem fala com vocês novamente é Dênio Guimarães, voltando aqui para a nossa segunda fase do nosso curso de Revit Architecture, agora no nível intermediário, módulo 2 do curso. O módulo 1 foi composto de 20 aulas, nas quais fizemos um passeio geral sobre a filosofia de utilização do Revit Architecture, seus conceitos principais de edição, modelagem, montagem de pranchas. E agora no módulo 2, no nível intermediário, vamos estudar a fundo cada etapa do processo de construção do modelo de edificação. E é muito importante que vocês tenham visto as 20 aulas iniciais. Aproveito a oportunidade para lembrar que os DVDs do primeiro curso estão à disposição na loja do CAD Norma. Acessando aqui o site do CAD Norma, www.cadnorma.com.br. Logo aqui na página inicial, vocês têm aqui o curso gratuito de Revit Architecture, onde vocês têm acesso às 20 primeiras aulas, que mencionei há pouco. Temos aqui também a seção de perguntas e respostas. Confesso que ainda está um pouco, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, está um pouco deficitário em função do grande número de coisas que tenho que fazer. Mas na medida do possível, os assuntos vão sendo, as dúvidas vão sendo elucidadas e tornadas públicas aqui no próprio site, na página do curso, na seção de perguntas e respostas. Para adquirir os DVDs, aqui acessando o menu comprar, aqui eu falo só do CAD Norma por enquanto. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já haverá algumas modificações aqui, mas acessando aqui essa imagem, você tem aqui ou diretamente digitando lá no browser, www.cadnormastore.com.br. Vocês vão cair lá na página do CAD Norma. Aqui no site do CAD Norma Shop, na loja virtual do CAD Norma, cadnormastore.com.br, vocês encontram para comprar aqui o DVD duplo do Revit Architecture com as 20 aulas publicadas aí no YouTube. Para quem gosta de assistir online, às vezes alguns usuários me escreveram, têm dificuldade de conexão ou simplesmente gostam de ter os cursos arquivados para assistir quando quiserem, ou ainda, claro, para ajudar aí no meu trabalho de divulgação democrática de conhecimentos. Ok, aproveitando a oportunidade, aqui na loja virtual você também compra as versões do CAD Norma, versão download, versão Pocket em pendrive e versão para rede, para o caso de empresas. Esses são aplicativos para o AutoCAD, foge um pouco aí do nosso assunto do curso, mas vou aproveitar a oportunidade para fazer um marketingzinho, ok? Sobre o DVD do curso, do Revit, foi um DVD que produzi com muito carinho, tem tido uma boa audiência nas aulas, e vou mostrar aqui para vocês uma apresentação inicial do DVD, só para vocês terem uma ideia da qualidade aí que vocês estarão levando para casa adquirindo este curso. Esse é o menu de inicialização do CD. Você escolhe aqui as aulas, navega entre o primeiro DVD, as primeiras 10 aulas, que é de 1 a 10, escolhe o assunto. De volta, pessoal, para a nossa sétima aula. Aqui você assiste as aulas como eu prometi do CAD Norma. No final da aula. Agradeço novamente a audiência, os comentários muito positivos. Sobre a organização do curso, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas não tenho dúvida de que o conteúdo vai ser bastante abrangente. Veremos em bastantes detalhes aí cada etapa do projeto, desde a modelagem do terreno, cada comando em si, alguns assuntos que não vimos ainda, como paredes cortinas, rampas também, enfim. Fugir um pouquinho ao nosso objetivo no primeiro módulo, que era um apanhado geral sobre a filosofia de construção no Revit, mas agora veremos cada item em detalhe. E vamos começar logo com a parte de configuração. E aqui começam as boas notícias.
ao longo desse curso, nós desenvolveremos o nosso template, que é sempre uma dúvida grande dos usuários, né? O que devo programar no meu template, o que devo configurar, será que eu devo carregar a minha biblioteca, ou um monte de coisas, né? Então vamos elucidar todos esses assuntos aí, e ao longo desse curso vamos montar o nosso template com base aí, vamos dizer, numa norma pessoal, uma norma brasileira, mas num critério pessoal. Mas durante esta montagem vocês aprenderão a montar, e eu também irei disponibilizar gratuitamente esses templates criados lá no site do CAD-Norma, na seção do curso no módulo 2. Tá certo? Vamos começar então logo configurando o nosso template. Para este curso vamos utilizar as unidades metro e centímetro, e veremos a conversão de uma para outra. Nada é necessário ser feito, a não ser exatamente mudar a unidade de trabalho. Para o nosso template inicial, vamos começar aí a modelagem pela parte de topografia. Então vou começar com metros. Bem, além da questão do template, uma outra coisa que é muito importante na utilização do Revit é uma organização. Ok? Então nós vamos juntos, durante esse curso, construir a nossa organização de pastas dentro do Revit. Então eu vou começar sugerindo aqui que vocês vão lá no Windows Explorer, lá na pasta de vocês, documentos. Eu vou criar uma nova pasta aqui, chamada 00 Revit. Tá? Por que 00? Para que ela seja a primeira pasta aqui na ordem alfabética dos meus documentos. Se você trabalha em rede, ok? Se você está implantando o Revit numa empresa, eu acho que não é o caso agora ainda, né? Essa pasta deve ser criada num diretório lá no servidor, ou em algum lugar em que todos tenham acesso, ok? Nessa pasta Revit eu vou criar uma subpasta nela chamada Templates, onde eu vou armazenar os templates que nós formos criando ao longo desse curso. Tá, ok? Vamos lá criar o nosso primeiro template. Então eu vou aqui no Rzão, né? Vou criar um novo projeto. Tá, ok? Lembrando, aqui eu não tenho na opção novo criar um template, mas quando eu coloco projeto, aqui sim ele me oferece a opção de mudar para um modelo de projeto. Lembrando que eu já mencionei na primeira aula lá, o Revit ele tem 4 tipos de arquivo, né, de extensões de arquivos que ele pode abrir. As 3 principais seriam RVT, Revit, RTE, que é o Revit Template, e o RFA, que é o Revit Family, tá? Que são as famílias. Como modelo inicial, tá? Quando eu pedir novo projeto, ele usa inicialmente esse arquivo que o próprio Revit, né, ele já vem configurado para esse arquivo, que vamos usar esse template inicial, o template do Revit, para criar o nosso template pessoal. Ok? Então, repetindo, clicamos lá em novo. Aqui em criar novo, selecionamos modelo de projeto, tendo como base esse arquivo aqui, default do Revit. Vamos dar OK. E imediatamente agora, tá, eu tenho que lembrar que eu estou num template, então eu não vou desenhar nada aqui. Tá certo? Eu vou lá e fazer as minhas configurações iniciais. Primeiro, vou digitar o N no teclado, lembrando aí os viciados do AutoCAD, como eu, por exemplo, que a gente tem que se acostumar a não dar o Enter depois do comando, tá, ok? Então simplesmente clico aqui na área de trabalho, para ter certeza de que eu estou na área ativa, digito o N direto no teclado. A outra opção é vir aqui no menu Gerenciar e selecionar Unidades de Projeto. Tá? À medida que a gente for desenvolvendo o curso, eu vou relembrando alguns conceitos aqui, e um deles é que aqui onde está escrito Unidade de Projeto, ao lado direito tem o N, que seria o atalho de teclado, sem o Enter depois. Unidade de Projeto. Vamos configurar esse desenho, esse modelo, para trabalhar em metros inicialmente, ok? Quando eu for trabalhar em metros, eu vou usar 2 casas decimais. Clique em OK. Nossa área vai ser em metros quadrados, volume em metros cúbicos, ângulo, eu posso escolher aqui ângulo em graus decimais ou graus, minutos e segundos.
tá ok? Eu vou deixar isso para configurar posteriormente. Vamos inicialmente trabalhar com graus decimais. Duas casas decimais, ok. Inclinação em graus, tá? Existe uma diferença aqui entre ângulo e inclinação, tá? Quando você for cotar uma circunferência, por exemplo, a abertura, você vai cotar em graus. Agora, quando você cota a declividade do telhado, por exemplo, a inclinação, você pode usar graus decimais ou você pode usar percentual, que talvez seja o mais comum aqui no Brasil, tá? Eventualmente a gente pode até ter uma inclinação em graus, mas é mais comum a gente aqui no Brasil usar percentuais, né? Inclinação do telhado de 10%, de 20% e assim por diante, ok? Vamos manter aqui duas casas decimais. Se for o caso, ao longo do exercício a gente vai modificando essas configurações, ok? E moeda, por enquanto não vamos trabalhar com elas, né? Mas vamos usar sempre casas decimais, duas, né? Símbolo de unidade aqui, deixa eu ver se tem o real. Não tem o real aqui. Posso usar simplesmente o cifrão por enquanto. Tá ok? São as configurações iniciais. Aqui, agrupamento de símbolo e dígito. Ele está usando aqui como default. Também vamos manter o nosso default, que seria ponto decimal para separar as casas decimais. Não vou mexer nessa configuração aqui não. Tá ok? Vamos digitar ok. E essa é a nossa primeira configuração. Vamos então salvar esse modelo, tá? Vou salvar, eu vou lá nos meus documentos, vou pegar aqui por esse atalho, olha lá, 00 Revit, templates, ok? Vou colocar meu template, vou chamar de 01, ok? Eventualmente, eu acredito que isso vai acontecer, você pode ter mais de um template. Tá, ok? Você pode ter determinadas configurações quando for fazer um projeto executivo, outras quando for fazer um projeto preliminar, um projeto de detalhamento. Tá, ok? Então eu vou ter eventualmente vários templates. Tá, ok? Vamos aqui a nível de curso chamar simplesmente de meu template 01. Salvar. Em seguida, eu vou agora configurar o Revit, tá? Para quando eu começar um projeto novo, ele já utilizar esse arquivo como padrão, tá certo? Para que eu acesse essa configuração inicial, eu vou aqui do Revisão, tá? E eu tenho aqui, ó, opções, tá? Que seria o Options, realmente lá fazendo uma comparação com o AutoCAD. Por falar em AutoCAD, eu estou considerando, ou considerei até agora, que quem está assistindo esse curso já é usuário do AutoCAD, tá ok? Eu vou tentar não fazer isso, ou seja, partir do ponto de vista que estamos vendo um programa de CAD pela primeira vez, tá ok? Mas eu procurarei sempre fazer um paralelo em relação ao AutoCAD, porque acredito que a maioria das pessoas, ou pelo menos uma boa parte delas, já conhece o AutoCAD, então eu procuro fazer um paralelo aí do AutoCAD para facilitar o entendimento da sistemática de desenho. Então aqui dentro do Opções, né, eu tenho várias guias aí que a gente vai estudar ao longo do curso, né? E algumas muito importantes. A primeira delas, que diz respeito ao que a gente estava exatamente falando agora, né, é aqui, ó, arquivo modelo padrão. Repare que aqui onde eu falei que o Revit ele estava configurado para, ao iniciar um novo projeto, procurar esse desenho aqui, esse RTE, como padrão, né? Então vamos mudar isso. Vamos direcionar ele lá para o nosso meus documentos. 00 Revit, templates, meu template 01, ok? Vamos abrir então, tá aqui, mudou. Aproveitando aqui esta seção de configuração de arquivos, né, eu tenho aqui também caminho padrão para arquivos de usuários, ok? Eu costumo também, fica como sugestão, colocar aqui dentro dos meus documentos, aqui no Windows 7 chama simplesmente documentos, eu abro uma pasta aqui, projetos Revit. Ok, aqui eu separo por cliente, né? Mas em princípio, quando eu começo um projeto, eu vou sugerir aqui ao meu Revit que ele ofereça como opção de salvamento essa pasta projetos Revit aqui no documentos. Abrir, ok, já comecei algumas configurações. Aqui também caminho padrão para arquivos modelo de família, né? Isso aqui diz respeito
um assunto que a gente vai ver no módulo avançado, quando formos aprender a criar famílias, seria o endereço, né, a direção aonde eu pego arquivos, templates para confecção de famílias. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas só para explicar que quando começamos uma família nova, nós nunca começamos do zero. Nós temos alguns templates já prontos para fazer mobílias ou colunas, ou enfim, temos um template, né, próprio para a criação de famílias, e aqui eu direciono onde estariam esses templates. Temos outras configurações aqui, né, mas a principal objeto dessa aula seria essa questão de localização de arquivos. Mas aproveitando aqui uma outra observação, onde eu coloco aqui os meus projetos Revit. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui esse 3/4, né, 03, é um projeto de Revit, pequeno projeto que eu fiz de exemplo, né? E ele, à medida que eu vou salvando o desenho, aqui eu já dei uma limpada, né? Mas ele vai criando arquivos com o mesmo nome e no final ele coloca 0001, depois eu salvo de novo 0002, 0003. Isso são versões diferentes, tá, do desenho. Então aqui no Revit, voltando aqui, eu determino exatamente a limpeza do arquivo de área, quando o número de registros excedidos é 10. Tá? Normalmente eu configuro para 3, tá? 3 versões, ou excluir registros mais antigos do que 10 dias. Okay? Então eu peço, no caso aqui, para ele armazenar no máximo 3 arquivos. Tá? Porque senão ele vai gravando. Eu dou um save, ele cria o 01, 02, 03. Isso vai enchendo o meu disco rígido. Ok? E os arquivos do Revit não costumam ser muito pequenos não. Esse projetinho aqui, bem simples, tá? Já com quase 7 MB, né? Tá, ok? Agora esse é um critério que você mesmo vai ter que decidir, né? Em empresas onde tem muitas pessoas trabalhando, em projetos muito grandes, é conveniente sim deixar um número grande de registros, né? Porque um salva, o outro salva, né? Faz alteração, então você mantendo esses registros, né? 10 é um bom número, aí pela experiência da própria Autodesk, aí no caso de trabalho em rede, tá, ok? E excluir registros mais antigos do que 10 dias também seria uma data, um prazo razoável para se ter os arquivos armazenados. Por último aqui, nessa parte de configuração, eu tenho aqui o nome do usuário, tá? Administrador. Quando formos ver também lá na parte avançada, trabalhar em grupo, né? Vai ser importante para cada usuário que estiver acessando o projeto é atribuído um nome de usuário. Esse nome geralmente é o nome que você entra quando você se loga na rede, tá? É um nome atribuído ao usuário deste computador, tá? E mais um adendo aqui, aproveitando a mesma oportunidade, vocês já devem ter reparado também que à medida que estamos trabalhando lá no Revit, de vez em quando aparece uma mensagem lá lembrando para você salvar o arquivo, e aqui exatamente você define de quanto em quanto tempo ele vai receber essa mensagem, né? E no caso de trabalhar em rede, também você pode definir o intervalo de lembrete para sincronizar com o arquivo central. Tá, ok? Só para explicar aqui como se dá esse processo, né? Quando você trabalha em rede, trabalha em equipe, né? Cada membro da equipe ele vai puxar uma parte do desenho para mexer, né? Porque não é igual ao AutoCAD que cada um trabalha no DWG. Estão todos trabalhando num grande arquivo central e de tempos em tempos ele vai lembrar para cada usuário atualizar o arquivo central para que outros usuários da rede possam ver as alterações feitas pelos outros. Tá, ok? Veremos isso aí em bastante detalhe no terceiro módulo, módulo avançado do curso. Tá, ok? Bom, então, resumindo, marcamos aqui localização do arquivo. Isso aqui nós estamos configurando o Revit Architecture, tá, ok? Isso aqui não tem nada a ver com o template, tá? Isso aqui é uma configuração do Revit. Configuramos a localização do arquivo, configuramos aqui para ele começar um projeto novo a partir do meu template. E na configuração geral, né, demos uma estudada aqui em relação à limpeza do arquivo de área, aqueles arquivos de backup, nome do usuário e a questão de salvamento. Ok? Os outros itens de configuração a gente vai vendo ao longo do curso.
tá ok? Bem, só para fechar essa primeira aula, uma aula introdutória, eu vou agora em arquivo, novo, tá? Eu vou abrir um novo projeto, só para verificar aqui, ó, que a partir de agora ele vai abrir um novo projeto baseado no meu template.rte. Ou seja, quando eu fizer alguma modificação, estabelecer alguns parâmetros, né, de modo de trabalho, né, eu vou fazer o que? Eu vou lá no template e vou alterar esses padrões. Tá ok? Se eu precisar, vamos pegar um exemplo simples. Se eu precisar configurar, eu quero configurar, né, vamos puxar lá um pouco a sardinha aqui para o meu lado. Configurar o meu template de acordo com o CAD norma, né? Quem conhece aí o CAD norma para AutoCAD, clicar em abrir um projeto. Aqui já tem template, né? Eu vou lá no meu 00 Revit template, abro o meu arquivo RTE, que é o meu arquivo de modelo, e vou lá em estilos, né? Vou em anotar estilos de texto, só para exemplificar do que eu estou falando, né? Eu vou editar esse tipo aqui e vou duplicar, criar um estilo chamado R80. Aqui é que eu falei que eu ia puxar a sardinha um pouco para o CAD norma, né? Que na verdade é o nome da régua 80. É uma régua que vai ter 2 mm de altura, né? Vamos até renomear aqui, ó, R80, 2 mm. Ok, a maioria dos textos aí, em projetos técnicos, segundo a norma técnica e brasileira de desenho, tem essa altura de 2 mm. Clico aqui em aplicar e passo a ter esse estilo chamado régua 80. Então toda vez que eu for escrever um texto, vou anotar lá, escrever um texto, eu já tenho o estilo de texto R80. Eu estou aonde? Eu estou no template. Tá ok? Então eu salvo esse arquivo, vou fechar esse template. Tá ok? Esse é um projeto novo. Eu já comecei um projeto novo, então ele já foi construído com base no template anterior. Tá ok? Se eu vier aqui em anotar, procurar estilo de texto, eu não tenho aquele R80. Tá ok? Por quê? Porque eu já comecei um projeto novo. Então, configurar no template não afeta desenhos ou projetos já iniciados. Ele afeta os projetos que serão iniciados daqui para frente. Tá ok? Veremos logo na continuação como importar configurações dos templates para os projetos. Tá ok? Bom, eu acho que está bom para uma aula introdutória. E, como sempre, estudem, exercitem e nos veremos logo na segunda aula do curso. Só mais uma coisa que vocês já devem ter notado. Nessa primeira aula ela já é um pouco mais longa, né, e isso deve ser um padrão daqui para frente. Como os assuntos são mais detalhados, eu mencionei no primeiro curso que as aulas seriam em torno de 10 minutos, nessa provavelmente serão em torno de 20 minutos. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, meu e-mail está sempre aberto, cadnorma@cadnorma.com.br.